Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto fazendo uma leitura no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Deus, por este dia, muito obrigado pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, que o Senhor continue, ó Pai, a habitar no nosso meio, nos trazendo segurança, nos trazendo paz de espírito, ó Deus, e que possamos, ó Deus, continuar louvando-te cada dia das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido cuidadoso com cada um de nós, nos mantendo longe de todo e qualquer mal, ó Pai. Por isso nós oramos agradecidos, ó Pai, e também pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça fortalecendo a Tua igreja, ó Deus, nos fazendo permanecer firmes na Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra neste momento. Eu pedi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor e parecer sem luz. Meu estado
Continuando o nosso culto, nós temos então um aviso a respeito do primeiro congresso online da Jubansul, né? Então nós teremos no dia 31 e no dia 1º de agosto, a partir das 20 horas, o congresso online da Jubansul. Esse congresso ele será transmitido via o canal do YouTube da Igreja Batista da Vila Formosa. Então, sexta e sábado, a partir das 20 horas, o congresso online da Jubansul, e os irmãos podem estar assistindo e cultuando também a Deus junto, através do canal da Igreja Batista da Vila Formosa, tá? PIB da Vila Formosa. E agora os nossos aniversariantes da semana. Fizeram aniversário essa semana, então, o Guilherme, né, neto da Lia e do Abdias, e também o Lucas, filho da Zilda. Que Deus abençoe a vida desses adolescentes, que eles permaneçam firmes na casa do Senhor, aprendendo aí com seus avós, com seus pais, o caminho que devem trilhar. Deus abençoe a vida desses dois jovens. E passando para o momento de dízimos e ofertas também, nós leremos no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para a recolherdes. Continuamos com nossos cultos online, e a forma de entregar os nossos dízimos também continua a mesma. Na tela os irmãos podem verificar aí a conta da nossa igreja para o depósito. Nós agradecemos de antemão todos que têm entendido a nossa situação e contribuído também. Nós permanecemos ainda durante esse mês de agosto também com nossos cultos online, devido às adequações que nós temos que fazer na nossa igreja. Já nos reunimos com a diretoria, já acertamos isso também. Então o pastor Marcelo está aí fazendo a correria dos produtos, dos equipamentos, de todas as adequações que nós necessitamos ainda fazer aqui na igreja, porque se aparecer um fiscal, irmão, nós podemos então sofrer graves penalizações se não estivermos com tudo de acordo. Então, durante esse mês de agosto, ainda permaneceremos com nossos cultos online. Quando nós formos voltar com nossos cultos presenciais, estaremos aqui transmitindo esse recado aos irmãos, mas desde já, continuem com as suas orações, com as suas intercessões em favor que acabe quanto antes essa pandemia, que surja uma vacina e que nós possamos voltar, não à tranquilidade, mas possamos voltar a realizar os nossos cultos da melhor forma possível. Vamos estar orando mais uma vez e depois o Ministério de Louvor tem a palavra novamente. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por tua fidelidade e por teu cuidado com todos nós. Muito obrigado pelos irmãos, ó Deus, que tem aí, então, depositado os seus dízimos, as suas ofertas, mantendo-se fiéis à tua casa. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Muito obrigado pelo Lucas e pelo Guilherme também, que completaram o aniversário essa semana. Continue abençoando as suas vidas. E mais uma vez também, nós oramos em favor da irmã Mary, ó Deus, que o Senhor esteja ali, operando na vida dela, ó Deus, e trabalhando na vida dos médicos também, que estarão realizando a cirurgia dela. No nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. O Ministério de Louvor, então, está com a palavra neste momento. Pra que eu pudesse
descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça.
Cristo tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo tu és tudo. Cristo tu és tudo. Jesus Cristo tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo tu és tudo. Cristo tu és tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo tu és tudo. Cristo tu és tudo. Jesus Cristo tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo tu és tudo. Cristo tu és tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite. E nós vamos continuar, que o culto já iniciou. Mendes dirigindo o culto, agradecemos pela sua vida, a vida da sua esposa, que Deus continue abençoando grandemente. O Ministério de Louvor também, que entoou louvores de adoração ao nosso Deus. E agora o momento da ministração da palavra. Mas, antes de tudo, eu quero, irmãos, continuar fazendo um pedido aos irmãos para interceder pela nossa irmã Melry. Tá? Não esqueça de interceder por ela, porque ela está internada ainda. Mudaram várias vezes o dia da cirurgia. Parece-me que agora, segunda-feira, amanhã, ela irá passar pela cirurgia. Então, os irmãos intercedam por ela, tá bom? Não esqueça de interceder para que dê tudo certo, que essa cirurgia seja com sucesso e que essas dores intensas que ela tem esse tempo passado, que nosso Deus possa abençoar a vida dos médicos para que sejam assertivos nessa cirurgia e essas dores possam ser sanadas, tá bom, irmãos? Então, vamos orar pela nossa irmã Melry. E acho que era esse o pedido que eu gostaria de fazer neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Continue conosco, ó Deus, em tudo que nós continuarmos a fazer. Obrigado pelo Ministério de Louvor, que entoou louvores de adoração ao Teu nome. Mais uma vez te peço pelo Mendes também, que dirigiu o culto. E agora, Senhor, nesse momento da ministração da Tua Palavra, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, e que eu possa ser esse canal de bênção na vida dos nossos irmãos que estão na sua casa. E Deus, te pedimos também por essa pandemia, principalmente no nosso país, que logo isso possa ser sanado também. Pedimos, ó Deus, que logo nós possamos voltar com nossos cultos presenciais
e que isso ocorra no tempo certo do Senhor, ó Pai. Sei que algumas igrejas estão voltando, mas, ó Deus, nós achamos por bem como diretoria ainda aguardarmos, mas quando for o tempo certo, Senhor, que o Senhor possa mostrar a cada um de nós, para voltarmos também com o nosso culto presencial. Enquanto isso, Deus esteja abençoando a vida dos irmãos na sua casa mesmo, que a Tua palavra, ela continue entrando dentro desse lar, que as bênçãos do Senhor também, abençoando cada família representada na nossa igreja, Senhor. Pai, que nós queremos Te pedir também pela irmã Mary, Senhor, que está ali no hospital, aguardando o dia da cirurgia, e parece-me que foi marcado para segunda-feira, que o Senhor esteja abençoando grandemente, Senhor, a vida dos médicos, os enfermeiros, todos aqueles que vão assistir essa cirurgia, e que eles possam ter sucesso nessa cirurgia, e que essas dores que a irmã sente constantemente, e até impedindo ela de andar, de estar na casa do Senhor, isso o Senhor possa, através dos médicos, que nós sabemos também é providência do Senhor, abençoar a vida da nossa irmã. Isso nós Te pedimos e agradecemos, não confiados na nossa própria justiça, Deus, mas é pela justiça de Cristo Jesus que nos justificou. Amém, Senhor. Tema da mensagem nessa noite, o cristão e o comprometimento, como nós falamos de manhã, né? Que nós íamos falar sobre o cristão e o comprometimento. Quero fazer a introdução de um livro, uma pesquisa que fiz, que fala sobre o comprometimento, que diz assim: o comprometimento trata da congruência entre atitudes, comportamentos e palavras. Então tem que ter uma congruência entre atitudes, comportamentos e palavras. O indivíduo comprometido se esforça para sempre honrar seus compromissos. Então aquele que tem comprometimento, um indivíduo comprometido, ele se esforça. Por que se esforça? Às vezes não dá para cumprir. Às vezes você tem um compromisso e por força maior você não tem como cumprir. Tudo bem. Mas tem pessoas que não têm comprometimento com nada, que ele fala, ele se compromete com alguém, mas não tem esforço nenhum para honrar com os seus compromissos. O comprometido não. Ele se esforça para sempre honrar seus compromissos. A responsabilidade é inseparável do comprometimento e, portanto, uma pessoa que se mostra irresponsável dificilmente será comprometida com seus afazeres. Então, tem a ver também com responsabilidade. Então, responsabilidade, comprometimento e responsabilidade. O que é ser uma pessoa comprometida? Cumpre prazos e horários. Então, o comprometimento, às vezes tem pessoas que cumprem prazos e horários somente porque ela tem aquela obrigação, ou então está recebendo por aquele que é um compromisso. Mas, na verdade, uma pessoa comprometida cumpre prazos e horários, está dentro da responsabilidade. Não vive dando desculpa por seus atos, não vive dando desculpas. Não procura culpados pelos erros cometidos. Não vive reclamando da vida e falando mal das pessoas. Olha só como que tem que ser as características de uma pessoa comprometida, irmãos. Comprometidas. Isso eu quero aqui pedir desculpa aos irmãos, porque eu estou vendo agora na minha anotação que fiz a pesquisa e esqueci de colocar a referência. Isso não pode acontecer, viu? Então, os irmãos hoje vão me desculpar, mas depois eu passo a referência de onde que eu fiz essa pesquisa, tá? Muito bem. Moisés ficou na presença de Deus 40 dias e 40 noites, alimentado pela glória de Deus. Foi isso que nós falamos no início, né? Alimentado pela glória de Deus. Isso aí foi um milagre, né, irmãos? Isso foi um milagre. Não foi algo que Moisés, ele intencionou. Toma muito cuidado, que tem pessoas que falam, se Moisés fez isso, eu vou ficar 40 dias e 40 noites só orando e jejuando, sem comer, sem beber. Né? Não, isso foi Deus que o chamou, Deus o separou e Deus ali o alimentou. Pela glória de Deus, 40 dias e 40 noites. O tempo que Moisés ficou na presença de Deus demonstrou a falta de comprometimento de Arão e do povo. Olha só, o tempo. Quando ele ficou ali na presença de Deus, isso foi revelador e demonstrou a falta de comprometimento de Arão e do povo, porque Arão ficou responsável pelo povo. E esse tempo de demora ali fez com que Arão cedesse à pressão do povo. E ali demonstrou a falta de comprometimento. No capítulo 32, verso 1 de Êxodo, vai dizer: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava. Na verdade, o tardar foi os humanos que colocou Deus nesse tempo. Porque não foi o tempo tardio, mas foi o tempo suficiente para Deus ali trabalhar com Moisés
e também com o povo, demonstrando ao povo a falta de comprometimento. Deus não precisa, Deus já sabia, Deus na sua onisciência, por isso que nós falamos a respeito dos atributos de Deus, Deus na sua onisciência já sabia e conhecia o comprometimento de Moisés. Portanto, Moisés ele precisava se conhecer, e conhecer-se a tal ponto de ver o próprio comprometimento dele. Por isso que Deus colocou Moisés em algumas provas. Tanto é que nós vimos de manhã, que quando Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, e Deus viu o povo adorando o bezerro, fazendo aquelas festas e orgias, e o Caio foi bem feliz quando ele colocou que essas festas de orgia, aquele culto, aquele culto que fala no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar que eram festas, e também estava dentro dessas festas imbuídas orgias. No capítulo, deixa eu deixar aqui já a fitinha, no capítulo 10 de 1 Coríntios, no verso de número, deixa eu ver se é número 7, vai fazer referência desse culto que eles estavam prestando, juntamente com esse Deus bezerro de ouro, que é dele, é no capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: não vos torneis idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Olha só, comiam, bebiam, e aquelas danças estavam também ali dentro daquelas danças, dentro daquela comida, daquela bebida, também havia orgias. Olha só. Aí, o Caio falou, de manhã, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Esse é o perigo, irmãos. E a gente traz também para o nosso tempo. Tem gente que sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro dele. E a gente faz esse contraponto aí, por quê? Porque realmente a gente tem que sair e tirar também algo que era do mundo. Sai e tira. E às vezes a pessoa vem e quer trazer as coisas do mundo, aquelas coisas que ela gosta. E aí faz uma adaptação. E a gente vai ver que se adapta às coisas do mundo porque ainda quer sentir aquele gostinho do Egito, sentir aquele gostinho do mundo. E eles estavam nessa orgia. Muito bem. O tempo que Moisés ficou na presença de Deus demonstrou a falta de comprometimento de Arão e do povo. Arão cedeu, como nós falamos, Arão cedeu à pressão do povo. O tempo é revelador. Uma das coisas que nós temos que aprender aqui, irmãos, o tempo é revelador. Por isso que Deus não trabalha no nosso tempo. Eles achavam que era tardia, mas o tempo certo, para mostrar o que estava no coração do povo. Acharam, olha, esse Moisés, esse homem que tirou-nos do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então, olha só como estava dentro a idolatria dentro. Então, faze-nos deuses. E aí Arão fez o bezerro de ouro. O tempo é revelador. O tempo é o maior esclarecedor de mistérios. O maior revelador de personalidade. O tempo sempre mostra quem é quem. Isso, quem disse essa frase, o tempo sempre mostra quem é quem, é Antônio Costa. Antônio Costa fala isso. E é bem claro mesmo, dê tempo ao tempo. Já tem uma palavra que fala assim, dê tempo ao tempo, não se precipite, porque o tempo vai revelar, o tempo é esclarecedor. E às vezes a pessoa tem tanta pressa, Dê tempo ao tempo, jovem, aproveitando para falar com você, dê tempo ao tempo, não se precipite no tempo. Talvez você está gostando de alguém, e talvez você está querendo namorar com alguém, não tenha pressa, procure estar no tempo de Deus para você conhecer, porque o tempo vai revelar e é esclarecedor a respeito de qual que é a intenção verdadeira dessa pessoa. O tempo. Jovem, tem um namoro, nós falamos que Deus procura santidade. Cristão com comprometimento e compromisso com Deus. Você não é um jovem ou uma jovem do mundo, ou que tem um namoro semelhante ao namoro das pessoas do mundo. Que não espera o tempo certo para as coisas. Se a pessoa te ama mesmo e te respeita, vai esperar o tempo certo para todas as coisas. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe onde eu quero chegar. Vai esperar. Se quer passar, já precipitar esse tempo, não esperando um casamento, não esperando realmente ter um compromisso com você, cai fora. Cai fora porque essa pessoa não é para você. Você é uma santa, tem que ser uma santa jovem de Deus. Um santo jovem de Deus, que se guarda, que se valoriza, que sabe que o seu corpo é o
templo do Espírito Santo. Então, o tempo é esclarecedor. Agora, tem muitos que não esperam esse tempo, e depois, quando vai conhecer a pessoa, por não esperar esse tempo, é tarde demais. Não conhecer essa pessoa, não conhecer a sua personalidade. O tempo sempre mostra quem é quem. Guarde isso, o tempo vai mostrar quem é quem. E que não seja tarde demais para você conhecer, porque você se precipitou e não esperou o tempo certo para todas as coisas. Por isso que casamentos hoje duram, tem casamentos que duram um ano, até menos de um ano. Parece uma piada, brincadeira, mas é. Por quê? Não esperou o tempo certo. Não esperou o tempo esclarecer e revelar quem era essa pessoa. E aí se precipitou. Deus é assim. Ele trabalha no tempo dele. E o tempo de Deus é esclarecedor. O tempo de Deus mostrou verdadeiramente que Arão e o povo não tinham comprometimento. O tempo mostrou que Josué e Moisés tinham comprometimento com Deus. Segundo, Arão e a falta de comprometimento. No capítulo 32, verso de 1 a 4, vai falar de Arão e a falta do comprometimento. Então vamos aprender um pouco, porque a Bíblia, irmãos, é interessante, ela não oculta, mesmo daqueles que foram chamados por Deus, ela não oculta as falhas e o erro deles, dos heróis, né? Até mesmo dos patriarcas. A gente viu que Abraão, ele foi um homem que foi chamado o pai da fé. Pai da fé. Portanto, Arão teve falhas também, que quando era para ele confiar em Deus e ali no Egito, falar isso aqui é a minha esposa e confiar que Deus ia dar livramento para ele, ele pegou e combinou com a esposa, fala que você é minha irmã, porque eles vão me matar. Ele temeu, teve medo, isso foi uma falha. A Bíblia não oculta, então tem coisas que a Bíblia nos esclarece de erros deles, porque nós aprendemos, irmãos, nós aprendemos com os acertos das pessoas e nós aprendemos também com os erros das pessoas. Nós temos que ser esperto nisso aí. Ora, eu estou observando o caminho que a pessoa está levando, e se esse caminho deu certo, opa, é por aqui que eu vou também. Agora eu observo, esse caminho deu errado, a pessoa está se dando mal, por que eu vou seguir o caminho dessa pessoa que se deu mal? É a mesma coisa na Bíblia. Deus permitiu que os homens que foram inspirados, porque a Bíblia foi homens inspirados que escreveram, permitiu para quê? Para nós olharmos e não agir da mesma maneira que eles agiram, errando também. Arão, ele teve uma falta de comprometimento aqui. Êxodo 32, verso de 1 a 4. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito em voltar do alto monte, juntou-se ao redor de Arão, exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque é esse Moisés, é esse homem que vos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu, orientou-os, tirou os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, as filhas trazemos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Arão consentiu e orientou-os. Então mostra aqui a falta de comprometimento. Arão culpa o povo. No momento que ele consentiu e orientou, aí quando Deus falou para Moisés, olha só o comprometimento, desce e vê o seu povo. Falou para Moisés, seu povo. Se Moisés não tivesse comprometimento com o povo, Moisés ia falar: meu não, o Senhor que me chamou, e o Senhor me colocou diante desse povo, esse povo é do Senhor, não é meu povo, é do Senhor, não meu. E ele não deu desculpa, ele se comprometeu com o povo, ele desceu, e a gente vai ver até a intercessão, porque Deus falou na sua ira, Deus falou que ia destruir aquele povo, e de Moisés ia fazer uma nova geração. Moisés não aceitou, porque Moisés teve ali um comprometimento com o povo também, olha só. Portanto, Arão consentiu e também culpou o povo. Quando Moisés chega diante de Arão e fala o que ele fez, olha que foi a resposta de Arão, no capítulo 33, verso 21 e 23. 21 a 23. Então Moisés questionou Arão: que exigência te fez este povo, que te impelisse a tão horrível pecado? Respondeu Arão: o meu senhor, não se enfureças ainda mais tu,
bem sabes o quanto este povo é inclinado à prática do mal. Às vezes ele começa já a colocar a culpa no povo, você sabe, meu Senhor, que esse povo é inclinado à prática do mal. Verso 23, eles me acossaram, eles começaram a me atormentar, começaram a me perturbar, alegando, fazem-nos deuses que marchem à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhes disse, quem tiver ouro, tire-o. E eles deram a mim, lancei no fogo e saiu esse bezerro. Então, Arão, ele culpa o povo. Nós vimos na introdução daquele autor, que eu vou chamar agora desconhecido, porque eu não coloquei o nome dele, ele fala que quando uma pessoa tem um comprometimento, ela não culpa os outros pelos seus erros. Pessoas comprometidas não culpam os outros pelos seus erros. Arão culpou o povo pelo seu erro, de ter construído, então moldado aquele bezerro de ouro. Arão culpa o povo. Arão também deixou o povo abandonado, você vê, sem comprometimento. Irmãos, quando Deus levanta um líder, e Moisés então estava ausente, e falou assim, olha, você toma conta do povo, se há um comprometimento, não vai abandonar esse povo. Tem gente que abre mão das coisas muito facilmente. Meu irmão, trazendo um pouquinho para nós hoje. Toda vez que nós fizermos algo, nós não vamos agradar a todos, não tem como, Jesus não agradou a todos. E nós também não agradaremos a todos. Portanto, nós temos que ter certeza daquilo que Deus quer de cada um de nós, e nessa certeza, nos comprometermos com aquela responsabilidade, e não abrir mão para as pequenas dificuldades que aparecem na nossa frente, que vai aparecer, toda vez, seja o trabalho secular, seja o trabalho espiritual, toda vez que nós nos comprometermos a fazer algo, com certeza nós vamos ter dificuldades, problemas, pessoas que vão tentar boicotar, pessoas que vão contra o seu trabalho. Portanto, tenha certeza, se Deus me colocou, eu vou até o final, eu tenho um compromisso, e eu vou até o final nisso. Agora tem pessoas que abrem mão rápido das coisas, não vou fazer mais não, porque recebi uma crítica, não recebi elogio, porque isso e aquilo, qualquer dificuldade está abrindo mão, falta de comprometimento, e às vezes a pessoa tem até o dom, tem até um talento para fazer aquilo, mas pela primeira dificuldade já deixa. Arão estava responsável a ficar com o povo, mas Arão, ele abandona o povo. Versículo de número 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Olha, ele abandona. Ele não honrou com sua responsabilidade, com seu compromisso, que nós vimos que comprometimento é ter também responsabilidade, irmãos. Queridos irmãos, a gente vê, às vezes a pessoa fala que é um crente, e eu não tenho vergonha de ser um pastor, irmãos, eu não tenho vergonha de ser um pastor, perante Deus, eu não tenho vergonha de ser um cristão, mas eu não chego em qualquer lugar falando que eu sou cristão, um pastor não. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa se esconde atrás do rótulo, ou do título pastor, ou mesmo cristão, e não tem responsabilidade e comprometimento nos seus compromissos. Certa feita, um irmão falou que foi numa alfaiataria e falou assim, olha aqui, o tanto de pessoas que se diz cristão, que vão tudo bonito para a igreja, que estão me devendo aqui e não voltam para pagar. Olha só o serviço que essa pessoa fez, olha o jeito que ela fez esse serviço. Cristão. Pessoas que eu vi de um irmão falando comigo, não vou citar a igreja nem os nomes, mas só a situação para os irmãos saberem, irmãos. Pastor, você está com fofoca? Não é fofoca, para não saber que é a realidade que existe no nosso tempo. Uns irmãos colocaram uma irmã no asilo. E, portanto, o asilo parece que ia fechar no final do ano, e precisava de alguém para ficar com a irmã. Ninguém quis ficar. E parentes, ficar 2 dias com a irmã. E parentes que eram cristãos, mas não queriam ficar com a irmã 2 dias. E aí se fala que você é o pastor, missionário, canta, prega nas igrejas, portanto não tem aquele amor nem pelos seus entes queridos. Então, uma situação que a gente passa hoje, irmãos, é muito difícil
No sentido do quê? De você chegar num lugar e falar assim, eu sou um pastor. E a pessoa fala, você é um pastor? Me dá aqui eu preciso ver no cartório, eu preciso de todos os documentos. Você tem alguém que possa ser um fiador? Aí você vai ter que apresentar tudo. Por quê? Porque pessoas que se apresentam como pastor para ludibriar, enrolar e enganar as pessoas. Pessoas que se dizem cristãos. E, portanto, da mesma forma, agem dessa maneira. Hoje eu falo para os irmãos, e eu tenho isso comigo, viva uma vida cristã, e permita que os outros vejam que você é um cristão, não que você precise falar, que os outros perguntem, você é um cristão? Você é um servo de Deus? Aí sim, porque você está demonstrando. Quando você precisa falar que é um servo de Deus, é porque as pessoas não estão vendo você como servo de Deus, com responsabilidade e compromisso, porque hoje, quando você faz um serviço bem feito, as pessoas falam, tem algo diferente nessa pessoa, porque eu já contratei tantas outras pessoas e fez de qualquer maneira, olha como essa pessoa trabalhou tão bem, tem algo diferente nela. Quando você que é professor, professora, que você tem aquele amor, aquele carinho para com os seus alunos e procura dar, porque hoje nós estamos vendo, né, irmãos, eu estava vendo até o secretário, que não foi aquele secretário, né, o Mendes, que não sei se ele melhorou, porque não foi o secretário realmente, foi algum, né, foi outro professor, né, mas o secretário está bem, graças a Deus. Eu fiquei até preocupado, porque eu gostei de ouvir o secretário. Eu falei, eu vou ouvir o secretário, quando foi ver era outro, né? Mas, portanto, apareceu um professor lá falando a respeito de valorizar os professores, que estão criticando muito, né? E não estão valorizando os professores. Eu achei interessante. E ele falou, nós estamos fazendo e procurando fazer o melhor. E se adaptando nessa nova situação também. Eles estão procurando. Então, quando o professor se esforça e procura fazer o seu melhor, isso ele está demonstrando, irmãos, o carinho por os seus alunos, demonstrando uma vida cristã através das suas atitudes do seu trabalho. E eu tenho comigo, irmãos, às vezes eu já trabalhei muito com máquina. E eu me sentia um trabalho. Eu falava assim, tudo bem, eu estou aqui trabalhando, enriquecendo o patrão, mas trabalhar com máquina eu me sentia um trabalho para mim. Graças a Deus, eu consegui muitas coisas trabalhando ali e tudo, não vou citar o nome da fábrica também, fazer propaganda, consegui muitas coisas. Portanto, trabalhando com máquina, eu não vi um trabalho assim muito que me realizasse. Eu queria trabalhar com pessoas, porque eu já tinha, então, a vocação de ser um psicólogo. E eu vejo que todo o trabalho que você trabalha com pessoas, além de você trabalhar para ganhar, porque você precisa sustentar, você tem que ter vocação para aquilo. E amor, porque você não está lidando com máquina. Máquina, você quebrou uma peça, você vai lá, torneia, faz outra. Mas você pode estragar um ser humano para o resto da vida dele. Ou você melhora, ou você pode estragar. Então, o professor, eu valorizo muito o professor, muito o professor. Por quê? O Leandro Carnal mesmo falou que esses dias, um tempo aí ele estava vendendo o livro e teve pessoas que estavam ali para pegar o seu autógrafo. E uma das pessoas que ele viu e reconheceu foi a professora que alfabetizou ele. Olha só, hoje ele é um homem conhecido no mundo todo aí, vamos dizer assim, palestrante. Mas ele reconheceu que um valor numa professora que alfabetizou ele, que estava lá. Olha só que importância tem um professor, irmãos. Um professor. Eu acho que essa professora se sentiu muito realizada no seu trabalho, de hoje ver aquele homem do jeito que ele é, humanamente falando, né, irmãos, eu quero dizer, porque pessoas falam, né, é ateu, então não estou falando disso, estou falando da parte secular, que ele tem muita inteligência na parte secular, é um homem muito estudado, e a professora, com certeza, ela deve ter ficado muito orgulhosa pelo seu trabalho e de ver onde que chegou uma pessoa que ela alfabetizou. Então, a importância, tanto eu como psicólogo, você professor, você enfermeiro, médico, você que lida com pessoas, faça o seu melhor e que as pessoas possam ver Cristo através da sua vida pelas suas atitudes, porque você tem responsabilidade, porque você tem comprometimento, porque quando você pegou para ser um professor, para ser um psicólogo, um enfermeiro, ou um médico, todos esses que lidam, você então acho que teve aquele juramento e você tem uma responsabilidade muito grande e um comprometimento com as pessoas. Tem alunos que nunca mais quer ler em público. Por quê? Porque uma vez que foi ler em público, o professor mesmo rechaçou ele ficou com uma vergonha diante da sala, todo mundo tirando sarro, ele ficou com esse trauma, que ele tem uma dificuldade muito grande, às vezes tem que procurar um psicólogo para ler em público, porque ele teve esse trauma lá na infância, onde um professor, quando ele leu errado, rechaçou ele perante a classe.
Olha só, olha a responsabilidade. A gente vai ver muitos traumas, irmãos. A gente que é psicólogo, muitos traumas. Lá na infância, de pessoas que eram tidas como autoridade, porque é uma autoridade. Você na sala de aula é uma autoridade. Eu no meu consultório psicológico, sou uma autoridade naquele momento na vida da pessoa. E a gente pode tanto melhorar, como estragar a vida da pessoa. Uma responsabilidade muito grande. Comprometimento e responsabilidade. Então, toda vez, mesmo um trabalho secular, lidando com pessoas, saiba, ali também é um trabalho espiritual, porque Deus está te vendo, Deus está te olhando, e quer ver o seu comprometimento com essa pessoa que você está lidando e ensinando. Que Deus continue abençoando você, professor, você enfermeiro, você médico, você psicólogo, e todos esses, principalmente que lidam não somente com máquinas, mas que lidam com pessoas, você tenha vocação e amor por aquilo que você está fazendo. E repetindo, estou sendo enfático, porque o comprometimento e responsabilidade hoje são poucos que têm. Você pode perceber, analisa aí, são poucos os que têm, por isso que eu quero ser enfático nessas palavras, para isso ficar bem gravado na sua mente, que você tem que ter responsabilidade e comprometimento. Não adianta dizer que é um cristão e não tem essa responsabilidade perante Deus e também das pessoas e aonde quer que você vá. Arão deixou o povo abandonado, e Moisés repreendeu o povo. Repreendeu Arão. Moisés, vamos ver com Moisés então. Com Arão, a gente infelizmente, nesse texto, a gente vai ver um homem que a gente não deve de se comportar como ele se comportou, ceder à pressão, como ele cedeu, abandonou o povo, colocou culpa no povo, não assumiu sua responsabilidade diante de Deus e de Moisés, e colocou culpa no povo. O povo é obstinado, você sabe muito bem, Moisés, o povo é obstinado. Eu fui aí, peguei uns pendentes de ouro, joguei no fogo, saiu esse bezerro aí, esse povo aí, deixa eu adorar esse bezerro aí, o povo é obstinado. Não, ele tinha que orientar, ele tinha que repreender, exortar o povo no momento que pediu para fazer um Deus de fundição, um Deus de ouro, seja de ouro, de prata, de barro, o que for, ele tinha que repreender. Vamos ver com Moisés. Moisés comprometido com Deus e com o povo. Sempre, eu repito, irmãos, não tem como você dizer que tem compromisso com Deus como você não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com as pessoas, não tem compromisso com as suas responsabilidades seculares, não tem como dizer. Isso reflete na nossa vida constantemente, diária, e nossos afazeres seculares também. Versículo de 11 a 12, do capítulo 32. Moisés, no entanto, suplicou a seu Deus e disse: por que o Senhor se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio do teu braço forte e muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira, e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Olha só Moisés, falando com Deus. Moisés se preocupa e se atém à reputação de Deus. Olhando para os atributos de Deus, incomunicáveis, o Deus onipotente e onisciente, ele não tem necessidade de aprovação humana, não tem. Mas Moisés se preocupou. Olha, o que os egípcios irão falar? Tirou eles de lá, e de forma, com intenção maligna, levou até o deserto para matá-los lá. Ele se ficou preocupado de que o povo, os egípcios, pudesse pensar a respeito do Deus de Israel. Ele ficou preocupado com a reputação. Isso não foi que mudou o coração de Deus, mas valeu essa oração, essa intercessão. Por quê? Porque a gente vai ver o comprometimento de Moisés com a reputação de Deus. Quando eu falo que eu sou um cristão, eu estou fazendo o quê? Eu estou representando Cristo. E sou um embaixador de Cristo. Eu dizendo que sou cristão, sou um embaixador de Cristo. E eu tenho sim que me preocupar com a reputação de Deus. Porque para ser crente que nem esse crente, muitos falam, para ser crente que nem essa crente, é melhor não ser. Eu estou pecando menos, já ouvi isso. Por que você está pecando menos? Porque pelo menos eu não estou na igreja fazendo as coisas erradas que esse fulano, essa fulana faz. Então eu estou pecando menos.
para estar na igreja, para estar num templo, eu acho que tem que se enquadrar numa vida que verdadeiramente, e eles sabem. Interessante, eles não seguem, mas sabem direitinho como que deve viver um cristão. Irmãos, eu não me preocupo se a pessoa levanta uma calúnia a meu respeito, uma mentira a meu respeito. Pode acontecer de fazer as coisas certinhas, e a pessoa levantar uma mentira, uma calúnia a seu respeito, pode acontecer. Fique tranquilo, quem te justifica é Deus, não precisa se justificar. Agora eu me preocupo se a pessoa está falando algo é verdade na minha vida, porque eu estou denegrindo a imagem de Deus. Eu não estou preocupado como Moisés, preocupado com a reputação de Deus. O que o povo egípcio vão falar? E eu tenho que me preocupar com a reputação de Deus. Isso através da minha vida, porque as pessoas vão ver, então, como cristão, se eu estou preocupado ou não com a reputação de Deus. Deus não precisa da aprovação. Mas por que isso foi mostrado então? Porque Moisés, ele se atém à reputação de Deus, porque Deus é onisciente e onipotente, Deus não precisa da aprovação humana, nós precisamos. Muitas vezes nós precisamos da aprovação humana. Eu acho interessante a minha esposa, né? Ela está me ouvindo? Eu acho interessante que às vezes ela faz alguma comida, alguma coisa gostosa, e eu estou comendo e não falo nada, mas eu estou esperando já estou esperando a pergunta. E ela fala, tá gostosa a comida? E o pastor começa a tentar e provar a esposa, não pode, não faça isso não, né? Se adiante, quando você tiver, a esposa fez algo gostoso, tudo, não faz que nem o pastor não, esse não é exemplo para você seguir, tá bom? De ficar esperando ela perguntar. E ela pergunta, mas está gostosa? Ficou boa, meu amor, está gostosa, está muito bem. Ela se sente satisfeita, porque conseguiu agradar, ela quer me agradar, né? E ela quer agradar também as filhas, e as filhas muitas vezes repete. Principalmente a pequenininha já está mais agradecida do que a Esther. Você vê que às vezes ela agradece mais do que a Esther, fala que está bom até, já fala, e a gente vê que ela fala aquele estralinho na boca dela, que vê que está comendo com aquele gosto, né? E a mãe vê aquela aprovação da parte da filhinha. A aprovação da parte humana, Deus não precisa da aprovação. Deus, ele é autossuficiente. Nós não somos, nós precisamos da aprovação dos seres humanos, do outro. Por isso que, não para nos orgulhar, mas será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? E quando a gente vê uma pessoa, não é elogio para engrandecer ou endeusar, mas mostrando que você está acertando, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Eu fui ouvir uma mensagem de um convite que tive, e é interessante que ela começou e perguntou do meu irmão, porque fazia tempo que a gente não conversava, e ela sabia que alguns convites eu tinha rejeitado, porque eu falei, olha, eu não sei, eu tenho consulta com meu irmão não está bem, então eu posso marcar um compromisso, de repente eu tenho que desmarcar, como outros compromissos eu tive que desmarcar, em virtude de meu irmão ficou mal. Até o pastor ainda fala comigo, você está me devendo um almoço, hein? Porque justamente no dia do almoço, estava tudo certo, a Elane combinada, a meus filhos, antes da pandemia, meu irmão ficou mal, eu tive que, 2 horas antes, desmarcar e levar meu irmão para o hospital. E ela perguntou a respeito do meu irmão, ela não sabia ainda, que esse tempo todo nós não nos vimos mais, e ela perguntou do meu irmão como é que ele estava, tudo, que sabia que cuidava do meu irmão, queria fazer o convite, e eu dei a notícia que o meu irmão estava muito bem agora, porque descansou no Senhor. E ela então começou a tecer alguns elogios, sabendo da minha história, tudo que o meu irmão começou a tecer alguns elogios. Irmãos, quando vem esses elogios, eu não me orgulho, eu peço a Deus misericórdia, humildade, portanto, isso foi uma aprovação para mim, de quê? De que eu fiz a coisa certa, estava no caminho certo. A aprovação deve servir para nós assim, para continuar fazendo ou deixar de fazer, Mas Deus não precisa de aprovação, nós precisamos de aprovação. Então, você no seu trabalho, quando o chefe lá te elogia, quando você tem uma promoção, então você está fazendo a coisa certa, meu irmão. Está fazendo a coisa certa. Você está sendo aprovado, então você está acertando, continue, melhore cada vez mais. Mas quando há uma reprovação, e quando tem um corte, você é o primeiro da lista a ser cortado, toma muito cuidado com isso. Tem que ser da pessoa chamar você e falar assim, olha, não tem jeito mais, não queria te dispensar, não tem como, mas eu não tenho como manter você no trabalho mais por causa disso. E você vê que graças a Deus você fez o seu trabalho, mas infelizmente por falta de recurso até da empresa, teve que ser cortado. Mas um crente ser o primeiro da lista a ser cortado, sem a pessoa pensar se vai cortar ou não, e ele já, logo que tem um corte, toda vez está desempregado, tem coisas que precisa rever aí. Está sendo desaprovado.
precisa melhorar as suas atitudes, a sua responsabilidade, o seu comprometimento. Muito bem. Moisés, comprometido com Deus, se preocupa com os que os egípcios iriam falar a respeito de Deus. Moisés faz menção das promessas de Deus, feitas a Abraão, Isaque e Israel. Agora ele faz outra menção. Primeiro ele menção sobre a preocupação da reputação de Deus, e agora ele faz menção à promessa de Deus, no versículo de número 13. Isso, 13. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, as quais jurastes por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos, para que possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Moisés faz menção das promessas de Deus, feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O compromisso era algo intrínseco na vida de Moisés. Compromisso intrínseco. Ele fala da reputação e agora tem a palavra, que é as promessas de Deus no seu coração, e fala para Deus. E as promessas feitas a Abraão, Isaque e Israel, que deles faria uma grande descendência. Meus irmãos, veja bem, Deus falou para Moisés: olha, eu vou acabar com esse povo, e de você vou fazer uma descendência. E Moisés, com compromisso, até mesmo com a palavra de Deus, não que ele lembrou, é isso que eu quero falar, irmãos, Deus é onisciente, e Deus foi mostrando e revelando o comprometimento que Moisés tinha, para ele mesmo conhecer-se, e nós também temos essa lição para cada um de nós. Por quê? Ele faz menção da própria palavra de Deus. Olha, só tem uma promessa: Abraão, Isaque e Israel, deles fazerem uma grande descendência. E a sua promessa se você acabar com todo esse povo? Orar. Quando nós temos um compromisso, irmãos, nós vamos orar segundo a palavra de Deus. Palavra de Deus. A oração eficaz, irmãos, é uma oração segundo a palavra dele. Não adianta orar e orar fora da palavra de Deus. E eu acredito que essa parte que Moisés intercedeu ao povo, não lembrando, porque Deus não se esquece, mas mencionando, faz menção das promessas de Deus, é onde que ele foi bem assertivo. E Deus, então, arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Moisés faz menção das promessas de Deus. Moisés tem um compromisso, e era algo intrínseco na vida de Moisés. Intrínseco. Deus trabalha de dentro para fora. Quando nós somos homens de oração como Moisés, Deus vai trabalhar essa questão desse compromisso, e esse compromisso vai ser algo intrínseco na nossa vida também. Vai ser algo onde que nós estivermos. Faça o que fizer. Vai ter o compromisso intrínseco na vida de cada um de nós. Moisés, então, ele fala sobre o compromisso de Deus nas suas promessas. Compromisso, primeiramente, comprometimento com Deus. Nós vimos comprometimento com Deus, comprometimento da reputação, comprometimento também com a palavra. Ele menciona a palavra de Deus. E com o povo, versículo 30 a 33. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: vós cometeste uma falta muito grave. Contudo, vou subir perante Yahvé, Deus, e buscar uma expiação para o vosso pecado. Olha só, ele reconhece que o povo pecou, vocês cometeram um grande pecado, mas eu vou subir na presença de Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Deus e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia, para que perdoes o pecado, caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Olha só, verso 33. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Meus irmãos, que responsabilidade de Moisés, hein? Ele fala a respeito de Deus, agora fala a respeito do povo. Ele não encobre o erro do povo: vocês erraram.
E quando chega perante Deus, olha, o povo cometeu um pecado horrível. Portanto, ele apela para a misericórdia de Deus e se identifica com o povo na intercessão, dizendo: risca-me também, se não perdoar esse povo, risca-me também do teu livro. Vamos ver que esse livro aí, tá, mano? Moisés apela pela misericórdia de Deus, a favor do povo. E caso contrário, ele estava disposto a morrer com o povo. Se comprometeu com eles. Esse livro não quer dizer o livro da vida na questão de salvação, irmãos. Tem alguns que confundem que Moisés queria ir para o inferno com o povo. Não era isso. Moisés estava pedindo porque que havia naquele tempo um registro dos vivos. E Moisés então faz uma alusão a esse registro dos vivos a Deus também. Do livro dos vivos. Eu quero morrer com o povo. Se for para matar o povo, me mata junto. Quero morrer junto com esse povo. É isso que ele está dizendo aqui. E Deus fala: não, riscarei sim, mas riscarei do livro todo aquele que pecar contra mim. E aí que aconteceu no verso 34, que alguns morreram realmente, e o nome deles foi riscado do livro dos vivos. Eu me lembrei, aqui não estou contando com glória isso, como nós falamos, nós saímos do Egito, saímos do mundo, e exemplos que eu tenho do mundo, exemplos para não fazer, tá? Isso eu levo para a minha vida também. Mas quando eu comecei a andar com as companhias, que eu também era companhia errada para outros e outros para mim, que eu também fazia coisas erradas, então nós saímos, por exemplo, em 3 pessoas. E qual era o comprometimento que nós tínhamos entre nós? Nós estamos saindo em 3 e deverá voltar os 3. Deverão voltar os 3. O que estava dizendo isso, esse comprometimento? Se for para voltar, vai voltar os 3. Se for para morrer, vai morrer os 3. Havia esse comprometimento lá no mundo. E eu vi esse exemplo, Moisés se comprometeu a tal ponto que ele não escondeu o pecado do povo, falou para Deus que eles pecaram de uma forma horrível, mas apelou para a misericórdia de Deus e disse: se for para o povo morrer, eu quero morrer junto. Risca-me o meu nome do teu livro. Olha que homem comprometido, irmãos, com Deus e com o povo que Deus colocou ele para cuidar. Esse é o exemplo. Às vezes as pessoas no mundo têm esse comprometimento, esse compromisso um com o outro, essa responsabilidade. E nós, como servos de Deus, irmão, nós temos que ter isso também. Pessoas cristãs que falam uma coisa, e de repente você vai questionar essa pessoa, já é outra. Você não falou que era assim? Não é bem assim. Aí fala: não é bem assim. Não era bem isso que eu queria dizer. Aí já se contradiz. Mesmo, meu irmão, minha irmã, que é um cristão, uma cristã, mesmo que você venha sair no prejuízo, estou falando prejuízo material, mas se você deu uma palavra, sustenta essa palavra, meu irmão, servo de Deus. Sustenta, ainda que seja um prejuízo. Olha o prejuízo que Moisés poderia ter. Se Deus falasse assim: será que você quer morrer com o povo? Então eu vou matar você também. Já pensou? Olha o risco. Se é para matar o povo, então risca-me também. Só que Deus falou: eu vou riscar aqueles que pecarem, que continuaram no pecado contra mim. E foi isso que aconteceu. Eu falei com o irmão, nessa semana, durante a semana, eu vou mastigando. A palavra até esquisita, né, irmãos? Mas meditar é ruminar mesmo. É ruminar. Eu vou ruminando a palavra. E agora estou com um caderninho também, porque às vezes eu tenho umas ideias boas. Quando eu vou falar: mas puxa, eu vi uma ideia tão boa para o sermão e acabou fugindo, porque eu não anotei. Então agora eu ando com o caderninho e vou anotando. E o irmão estava conversando comigo, foi pôr um vídeo lá em casa. Nós estávamos conversando a respeito, colocando um vídeo, conversando tudo. E aí quando nós fomos buscar esse vídeo onde ele compra, vamos buscar lá que é mais barato. Eu peguei e pus ele no carro, fomos lá e fomos conversando. E quando ele foi comprar o vidro, ele falou: puxa, Marcelo. Eu falei: o que aconteceu? Deu alguma coisa errada? Ele falou: não, eu fiz um orçamento errado. Eu falei: como assim orçamento errado? Agora eu estou vendo o preço do vidro, e eu dei um preço para a pessoa que eu vou fazer o serviço bem menos. E o vidro está a esse valor. Aí eu, pensando na mensagem, a respeito da responsabilidade, comprometimento, eu falei: olha,
eu acho que você vai ter que sair no prejuízo agora, porque com certeza, se você falar um preço a mais, a pessoa não vai aceitar. Falou, poxa, você fala um preço, agora já é a mais. Se fosse menos, com certeza a pessoa ia aceitar. Mas como é a mais, ou você não faz, ou você vai ter que agora sair no prejuízo, como um servo de Deus. O que você deveria ter feito? Você deveria ter consultado. Você deveria ter vindo antes aqui, ver o preço, o valor, que mudou muitas coisas estão subindo mesmo. Então você tinha que ter feito isso antes, para depois, porque isso vai te comprometer agora, na sua responsabilidade, seu compromisso, porque você falou esse preço. E é isso, irmãos. Se é menos, todo mundo aceita, poxa, eu errei. Como? Eu cobrei a mais. O valor é tanto. A pessoa aceita de bom grado. Agora dizer, não é esse preço, é a mais, fica muito ruim. Nossa palavra, ainda que seja tomar prejuízo, mas se você soltou uma palavra, ali é uma responsabilidade, é um compromisso. Por isso, antes de soltar essa palavra, pense bem, analisa, reflita direitinho, para você não sair no prejuízo. Porque a nossa palavra é uma palavra que, principalmente do cristão, que tem que ser palavra com muita responsabilidade e com muito comprometimento. Passando para a conclusão, então. Deus, por meio da oração, faz-nos homens e mulheres que tenham como característica na sua vida cristã e secular o comprometimento. Vou repetir mais uma vez, para orar. Deus, por meio da oração, faz-nos homens e mulheres que tenham como característica na sua vida cristã e secular, o comprometimento. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você como cristão, você como uma cristã, que você tenha compromisso nas suas atitudes, comportamento e palavras. Que haja uma congruência na sua vida. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Tua mensagem, pela responsabilidade que nós temos como cristãos, Senhor. Na vida cristã, que é um compromisso com o Senhor, comprometimento com o Senhor, com as suas coisas, como foi Moisés. Indiferente de Arão, Senhor. Arão, infelizmente, nesse texto é um exemplo negativo. E nós queremos pegar como exemplo Moisés, que foi comprometido com a sua reputação, foi comprometido até mesmo com a Tua palavra, que ele cita a Tua palavra, a Tua promessa. E nós vimos também, Senhor, que o servo do Senhor, que é em oração, verdadeiramente tem um compromisso com o Senhor na vida cristã e na vida secular. E que nós possamos ter esse compromisso em tudo que nós formos fazer, em tudo que façamos, tenhamos responsabilidade e compromisso. Obrigado, Deus, por esta noite, mais uma vez te agradeço. Tenha uma boa semana para esse meu irmão, aqueles que estão em casa, aqueles que vão sair para trabalhar, que o Senhor esteja guardando, protegendo, Senhor, dessa pandemia, desse vírus, ó Pai. Mais uma vez te peço pela irmã Mary, que amanhã vai passar pela cirurgia, Senhor, põe as Tuas mãos poderosas, Santo Deus. Não estamos aqui dando ordem ao Senhor, nem ensinando, mas expressando o nosso desejo, expressando, Senhor, o nosso pedido a Ti, que seja com sucesso essa cirurgia na vida da nossa irmã e que ela possa sair desse hospital breve e bem, para a glória e a honra do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja com todo o povo que chama pelo Teu nome, reunido aqui em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém.